Pessoal, muito bom dia, boas-vindas à Sala Passa com a gente. Para quem não me viu ali um pouquinho antes na nossa outra salinha, eu vou me apresentar novamente. Eu sou a Nayara Moura, sou uma mulher preta, de cabelos pretos, lisos, na altura dos ombros. Eu estou vestindo uma blusa azul e no meu fundo eu tenho um plano de fundo da TOTWORKS, que é também de um azul escuro. Tem a nossa logomarca nova, que está um arraso, e alguns losangos ali de cores roxa e verde para dar um charme nos cantinhos desta imagem. Eu estou usando um batom rosa aqui bem forte e vou acompanhar vocês nesta sala Faça com a gente ao longo do dia de hoje. Sem mais delongas, então, vamos para a nossa primeira sessão por aqui. Antes, um pouquinho de contexto, né? No mundo que a gente está vivendo, cerca de 4,6 bilhões de dados já foram vazados em 2021, representando um aumento de 387% em relação a todo o ano de 2019, por exemplo. Cada vez mais, o número de ataques está aumentando. Entretanto, a maioria das organizações ainda não está preparada para se proteger dessas ameaças. O foco dessa palestra que vamos ter agora é justamente informar como as organizações podem identificar riscos e objetivos, incluir as práticas de segurança em todo o ciclo de desenvolvimento do produto e não só apenas na codificação. E para adotar essas práticas, nós vamos contar um pouco da nossa experiência aqui na TOTWORKS. Quem vai falar com a gente sobre Building Security in protegendo seus produtos de software e recursos do design ao delivery, nós temos aqui com a gente Trícia Moraes, que é uma pessoa analista da qualidade, líder aqui na TOTWORKS, com especial interesse em segurança. Ela atua também no papel de Security Champion aqui na TOTWORKS, que é uma espécie de liderança, né, de segurança, uma pessoa super referência que apoia as demais colegas nos assuntos dessa temática. Na área de qualidade, a Trícia possui experiência de mais de 16 anos trabalhando em projetos nacionais e internacionais, principalmente no setor financeiro. Além de uma TOTWORKer, ela também é doutoranda e pesquisadora em administração de empresas e TI na FGV. Atualmente, ela atende a cliente Natura no projeto de desenvolvimento da plataforma financeira. E temos junto com ela a Isabela Cardoso, que é uma pessoa desenvolvedora na TOTWORKS há 2 anos. A Isabela atuou em projetos de back-end e de DevOps, e atualmente é líder técnica na tribo de pagamentos no projeto de desenvolvimento da plataforma financeira da cliente Natura, onde ela também atua no papel de Security Champion. E para se juntar a esse time maravilhoso, nós temos a Fabiola Moreira, que é uma pessoa desenvolvedora Android. Está com a gente na TOTWORKS há 1 ano, onde ela também atua no papel de Security Champion para a tribo financeira dessa cliente Natura. Atualmente, ela é líder técnica em um projeto voltado para o desenvolvimento social e humano das nossas consultoras. Com esse time maravilhoso, não tem como essa sessão ser menos do que espetacular, não é mesmo? Então vamos lá! Chamo essas pessoas maravilhosas para iniciarem essa talk. Tenha uma boa sessão. Olá, pessoal. Eu não estou conseguindo ligar minha câmera, mas aí vamos ver. Ao longo a gente vai conseguindo aí. Bem, eu sou Trícia, eu sou consultora de qualidade na TOTWORKS, como a Nay já comentou, sou uma mulher de cabelos castanhos, cacheados, longos, abaixo dos ombros. Estou vestindo a camisa da TOTWORKS com a hashtag Impacto Extraordinário, usando o fundo de tela azul escuro da XConf. Eu vou chamar aqui a Fabi para ela se apresentar também. Olá, gente, bom dia. Eu sou Fabiola, sou consultora aqui na TOTWORKS. Sou mulher negra de cabelo cacheado, na altura do pescoço. Estou com a camisa preta e o azul do XConf temático, com os seminários do XConf e também da TOTWORKS. Oi, gente, eu sou a Isa, eu sou uma mulher negra também, de pele um pouco clara, tenho cabelos cacheados, meio uivo, meio loiro, com uma franjinha,
Eu estou usando óculos com uma armação meio dourada, a blusinha da XCOM, azul escuro, escrito XCOM com umas figuras aqui, rosinha e branca. Ao meu fundo tem alguns quadros do Pantera Negra, do filme Fight Club e do joguinho StarCraft. E o meu sinal de Libras é um I partindo da cabeça e formando um caixinho. Assim. Olha, agora que a gente já se apresentou, vamos lá começar nossa conversa, né? Bem, como a Nai fez a introdução, a gente tem aí um número muito importante, né, hoje de 4,6 bilhões de dados vazados já contabilizados em 2021. E isso representa um impacto muito grande, tanto para as empresas quanto para os consumidores. E no próximo slide a gente vai ver alguns exemplos dessas falhas de segurança e seus impactos. A gente percebe, né, com todas essas manchetes aí recentes, né, que as falhas de segurança elas impactam principalmente na credibilidade das empresas e para os consumidores, né, para a gente, impacta na confiança e representa a nossa impotência em garantir que os nossos dados sensíveis estejam protegidos. E aí fica a pergunta, mas por que essas empresas falham em pensar em segurança? Bem, a gente pode explicar esse motivo fazendo uma analogia com o efeito Titanic. O efeito Titanic, ele destaca que o pensamento que um desastre é impossível, muitas vezes leva a um desastre impensável. O Titanic, ele foi considerado, né, uma evolução tecnológica da época, mas não foram avaliadas as possíveis ameaças que poderiam causar algum incidente grave. E o que levou um navio como esse a afundar? Né, quais ameaças não foram detectadas com antecedência para que esse incidente pudesse ter sido evitado? Isso está relacionado ao pensamento de que tudo está sob controle, vai permanecer desse jeito, esse excesso de confiança é a principal causa de muitos desastres. Por exemplo, quando uma pessoa ela vai fazer uma trilha e diz, é só uma caminhadinha curta, não preciso levar água. E aí começa a surgir os problemas, né? E fazendo a analogia com a segurança, a maioria das empresas, elas não imaginam que um desastre de segurança vai acontecer. E esse é o motivo delas não priorizarem a segurança desde as etapas iniciais do desenvolvimento de seus produtos e serviços. Mas e aí, então, como é que elas estão tratando a segurança? Vamos conhecer um pouquinho. Bem, a segurança nessas empresas, né, ela é comumente chamada de segurança sanduíche. Ou seja, né, a gente tem aí a camada de pão, tanto no topo como na base do sanduíche, são as únicas que são tratadas. Na camada de pão do topo, as empresas promovem discussões sobre modelagem de ameaças, mas elas não desenvolvem as ações obtidas através dessa dinâmica. E na base do pão, as empresas fazem somente os testes de penetração e acham que isso já garante uma segurança de suas aplicações. Mas e aí, naquela parte ali do recheio, várias mudanças acontecendo, e aí vem a pergunta, quem é que cuida dessa parte? E quando a gente recebe a resposta que ninguém está cuidando dessa parte, a gente fica com a cara, né, igual do senhor gato aí, de pânico. E a gente só consegue perceber, beleza, a gente já sabe que é aí que está o problema, mas e agora? Né, por onde que a gente vai começar? O que a gente vai analisar? E vem cá, Isa, contar pra gente. Beleza, gente. Agora que a Trícia falou, né, pra gente sobre onde está o problema, como é que a gente começa a analisar esses problemas, né? Onde a gente começa a olhar para a segurança? Uma técnica que pode ajudar a gente a pensar no que a gente precisa analisar é o Threat Modeling, que é uma espécie de brainstorming mesmo, em que o time pode refletir sobre algumas questões, e uma delas, que é a primeira que a gente colocou aí, é o que está sendo construído. Mas por que importa saber o que está sendo construído para a segurança, né? Diferentes produtos vão ter diferentes ameaças. Então, dando um exemplo, um sistema que tem informações sensíveis no banco de dados pode estar mais preocupado em proteger esse banco de um vazamento do que um sistema que não tem dados sensíveis, mas precisa estar disponível 24 horas, 7 dias por semana. Que aí pode estar mais preocupado em proteger esse sistema de um ataque DDoS, né, que vai deixar a aplicação disponível. E aí vocês percebem que para dar esse exemplo, eu precisei saber
que a minha aplicação tem o requisito de estar disponível 24 horas, 7 dias por semana, né? Daí entra essa primeira etapa do Threat Modeling, que é entender o que, que a gente está construindo, quais os requisitos do meu sistema e quais as prioridades desses requisitos. E aí, beleza. Agora que a gente entendeu o que, que a gente está construindo, a gente pode pensar no que pode atrapalhar a gente de atingir esses requisitos de segurança. O que pode dar errado. E se eu tenho uma aplicação que precisa ficar disponível 24 horas, 7 dias por semana, a gente pode refletir o que vai impedir a gente de atingir esse objetivo, o que pode dar errado. Podem atacar o servidor que a aplicação executa, por exemplo. Então, conhecendo o produto, a gente consegue pensar no que pode dar errado ali e ir para o terceiro passo, que é como que a gente faz para evitar que isso aconteça. E beleza, a gente entendeu que podem atacar o servidor onde a aplicação executa. E aí, o que a gente pode fazer para evitar esse ataque? Talvez ter uma redundância de servidores, ter um servidor ali que, se um caso não seja atacado, o outro continue funcionando. Então, essa terceira reflexão, o objetivo é realmente sair com ações, com coisas que podem ser feitas para evitar e também para mitigar as ameaças levantadas. E aí, beleza, agora a gente já sabe quais as ameaças, a gente sabe como evitar, mas como que a gente para de falar e coloca isso na prática, né? A Trícia vai explicar um pouco para a gente. Olha, aqui apresentamos a importância do Shift Left da segurança, que é uma abordagem para trabalhar de forma preventiva, antecipando a identificação de ameaças e incorporando a segurança desde o início do ciclo de vida de entrega ágil. A gente sabe, né? É uma mudança cultural para muitas organizações, mas tem um ponto que é super importante. A abordagem do Shift Left, ela traz como benefício a promoção da segurança e a conformidade contínuas e consistentes. Isso em todo o processo de desenvolvimento do produto, impactando diretamente na redução de riscos, com a antecipação das ameaças, na redução de tempo, dando um feedback rápido e trabalhando de forma preventiva, principalmente na redução de custos, pois ao invés de corrigir as falhas de segurança, elas não vão nem existir. E nos próximos slides, a gente vai detalhar como aplicar o Shift Left da segurança em cada uma das atividades do ciclo de vida de entrega ágil com a Isa. Bora lá! Beleza, gente. Falando um pouquinho de práticas que a gente adotou e que vocês podem adotar na etapa de análise de negócio, nessa fase, né? Uma delas foi começar a incluir critérios de segurança na definição de pronto das nossas tarefas. Então, por exemplo, os logs do código implementado nessa tarefa logam algum dado sensível? Se logam, a tarefa não vai estar considerada pronta. E a gente colocou alguns outros exemplos aqui, né, como algum dado sensível é armazenado no dispositivo, algum dado sensível fica visível na lista de aplicativos recentes, que se aplica ali para um contexto de mobile também. Indo um pouco ali para a fase de design de experiência, uma prática que a gente adotou foi ter um olhar para a privacidade e segurança desde o design. Então, quando a gente pensava no nosso design, a gente questionava, como que nossos usuários vão perceber privacidade e segurança nessa aplicação? A Trícia gosta muito de falar de um exemplo que são aqueles termos de uso enormes, né, que a pessoa só vai rolar e vai aceitar. E aí a gente está pensando no que a gente está colocando ali, a gente está prezando pela privacidade da usuária nisso. E a gente pode usar testes de usabilidade para analisar outros pontos também, como questões de como a gente entrega confiança para as nossas usuárias. Minha mãe, ela sempre me manda umas lojas, né, e pergunta assim, é confiável essa loja? E aí eu olho ali a interface, olho as informações que tem no site. Então, muitos usuários vão deixar de usar os nossos produtos porque eles não passam confiança. Tem informações falsas, não parece real. Então, é importante a gente analisar e pensar no design também, de forma que as usuários confiem em usar nossos produtos. Na fase de desenvolvimento, uma prática que a gente adotou foi olhar para o ASP Top 10, que é uma lista de vulnerabilidades críticas para aplicações web. Então, não é nem o caso que a Trícia falou ali de você se prevenir até do improvável, é provável mesmo, né? Porque é uma lista consensual, assim, de vulnerabilidades críticas. E aí, é legal a gente olhar para ela e analisar mesmo quais potenciais vulnerabilidades dessa lista que podem acontecer na nossa aplicação. Tem falhas que a gente já tem hoje que podem ser exploradas? Como que a gente faz para mitigar o impacto que isso, caso isso aconteça, né? Então, são perguntas que é legal a gente refletir em alguma cerimônia, algo do tipo. Uma outra prática que a gente adotou
foi a utilização de um hook pré-commit para detecção de segredos, que é uma ferramenta que roda antes da gente commitar um código para o repositório, escaneando ali, analisando se tem algum segredo subindo. Isso é importante porque é comum no código ter segredos, né, chaves que a gente usa para se comunicar com APIs de parceiras e etc. E aí, se subiu para o repositório, todo mundo que tem acesso ali ao repositório vai ver, e se for um repositório público, então todo mundo mesmo, né, vai ter acesso. Então, é legal a gente nem subir isso para um repositório. Por isso que tem algumas ferramentas para isso, como a Detect Secrets, Git Secrets, que a gente listou aí, a Talisman, que é da própria ThoughtWorks, Repo Survivor, e a gente colocou ali um exemplo na prática, no caso da Detect Secrets, que é a que a gente usa, né? E ela está sendo executada com Git ls files, que é um comando para listar arquivos traqueados pelo Git. E ela achou ali, detectou um segredo pelo algoritmo de entropia. E tem alguns outros algoritmos que ela utiliza também, até para chaves AWS especificamente. Você pode analisar qual se adequa melhor ao seu contexto. Outra prática que a gente adotou foi o uso de ferramentas para gerenciamento de segredos. Porque se o segredo fica ali no código, no aplicativo, a pessoa pode fazer uma engenharia reversa e encontrar. Então, quando for possível, é legal usar uma ferramenta que armazena o segredo ali com autenticação, com autorização, e só obter mesmo em tempo de execução. E algumas ferramentas que podem ser usadas para isso é a HashiCorp Vault, a Secrets Manager da AWS, ou até o Bitrise Secrets, que ele popula o segredo em tempo de build, que já melhora um pouco. E quando não for possível você fazer isso, a Fabi vai te dar dicas de como você pode se prevenir de engenharia reversa. Bom, durante o desenvolvimento, é importante lembrar da engenharia reversa, já que pode expor dados do usuário, segredos e trechos do código-fonte. Existem várias ferramentas que auxiliam na engenharia reversa e que fazem análise dinâmica, como o Frida, por exemplo, que é de super fácil acesso, e decompiladores que estão disponíveis aí até de forma online. Sabendo que seu produto pode ser alvo de ataques como esse, podemos executar algumas ações que dificultam essa exposição, como ofuscar e minificar o código-fonte, ofuscar strings e criptografar segredos, por exemplo. Enfim, fazer ações que retirem ao máximo a semântica do código e dificulte o trabalho de um hacker. No time Android, tomamos uma ação que foi bem interessante, que foi a de tentar se passar pelo hacker e analisar o nosso código decompilado, para identificar pontos que, de alguma forma, ainda expunham alguma semântica. Esse foi um exercício bem legal que nos ajudou a perceber algumas vulnerabilidades que ainda não tínhamos notado antes e melhorar a segurança do nosso produto. Continuando na temática mobile, outra ação que podemos tomar é o de desenvolver um bloqueio do uso do app em ambientes inseguros, já que esses ambientes facilitam a exposição de dados dos usuários. E quais ambientes que consideramos inseguros, né? Alguns exemplos são emuladores, dispositivos no modo root, ou com jailbreak, no caso específico do iOS, ou que tem alguma ferramenta de engenharia reversa instalada. Como um plus, adicionamos um outro bloqueio para Android, que foi o de impedir o uso da aplicação, caso ela seja assinada em modo debug. Fizemos isso com o objetivo de dificultar a ação de hackers que venham fazer a recompilação em modo debug do nosso projeto, para que assim consiga ter mais acesso e ter mais contexto de como a solução foi desenvolvida. Bom, saindo da caixinha de desenvolvimento e indo para a caixinha de integração contínua, podemos tomar ações e incorporar segurança também nas pipelines. Um dos itens que incorporamos foi a detecção automática de segredos. Apesar do uso do hook de pré-commit, que falamos mais cedo, esse hook pode ser desabilitado pelo desenvolvedor e o segredo acabar indo para o repositório de todo jeito. Então, a detecção de segredos na pipeline e a interrupção da sua execução serve para evitar que esse comportamento continue, pois esse step automatiza a interrupção da esteira. Na imagem, temos a mensagem de alerta que a step de detecção de segredos apresentou para a gente, quando um segredo novo foi encontrado. Incorporamos também uma ferramenta de SCA, que faz a análise de dependências do projeto e busca por vulnerabilidades previamente catalogadas. Usamos a ferramenta OASP Dependency Check,
que é a ferramenta que tem na imagem acima, que apresenta um quadro de vulnerabilidades encontradas, classifica por severidade e, em muitos casos, dá até diretivas de como mitigar essa vulnerabilidade. Existem também ferramentas que fazem teste automatizado de segurança. Dentre os tipos, vale destacar os testes SASH, que seriam testes caixa branca, e os testes DASH, que seriam testes caixa preta. No nosso contexto, implantamos testes do tipo SASH, e na imagem temos o print da tela do relatório, com o resultado dos testes que foram retirados do Zoom. Bom, agora a gente falou de várias ferramentas voltadas para a integração contínua, focadas em segurança, mas onde inserimos na pipeline? Bom, uma proposta que adotamos foi a de construir a nossa pipeline base e depois ir evoluindo e injetando segurança com algumas steps voltadas para isso. Nesse planejamento de evolução, pensamos em inserir a step de Detect Secrets logo após o checkout do repositório, para identificar o problema logo no início. As steps de análise de dependências de teste SASH, planejamos inserir próximo dos testes unitários e antes do deploy do ambiente de testes. E, por fim, os testes DASH seriam próximos dos testes de UI, como os testes end-to-end, por exemplo, ou qualquer teste que precise de execução da aplicação em execução. Agora a Isa vai contar mais para a gente sobre a caixinha de infraestrutura. Beleza, gente. Falando um pouco sobre práticas que a gente pode colocar na nossa infra de segurança, a gente destacou 3 aqui, né, que foi Infrascode, monitoramento e logs. O Infrascode nada mais é do que ter a sua infraestrutura como código, porque assim fica mais fácil de reverter e tem mais controle ali de autorização de quem fez o quê, autorização e autenticação de quem fez o quê. Então, é importante porque se tiver alguma mudança ali que insere alguma vulnerabilidade, é fácil reverter para o estado anterior, né? O monitoramento a gente considerou importante aqui, principalmente para detectar anomalias. Então, se estão fazendo um ataque de força bruta, por exemplo, na sua aplicação, é importante que seu monitoramento detecte que está tendo um volume anormal de requisições ali para sua plataforma e te permita fazer alguma ação, algum bloqueio quanto a isso. E os logs a gente considera importante na mesma linha, assim, porque, por exemplo, se existe um contrato entre a sua aplicação e as APIs que se comunicam com você, e de repente alguma coisa diferente, muito diferente desse contrato começa a aparecer, por exemplo, era um campo de texto e estava vindo código JavaScript ali, né? Você consegue detectar ali nos logs que está tendo alguma tentativa de ataque também, pode ser que esteja tendo, né? E a gente colocou 2 práticas ali, que é o patch regular. Então, se você tem um servidor que executa a aplicação, é importante que os sistemas operacionais desse servidor estejam sempre atualizados para não gerar nenhuma vulnerabilidade ali com dependências antigas, e o acesso com base no menor privilégio, que é muito importante, né, que é só partir ali do acesso mínimo e só ir dando acesso para as pessoas que realmente precisam ali nas suas aplicações, ferramentas de produção. Falando um pouco sobre a etapa de implantação contínua, que a gente também chama de deploy contínuo, a gente colocou que é importante ter um processo de deploy automatizado, pelo mesmo motivo da infra, né, ter uma reversão fácil. Então, sei lá, tipo, eu coloquei um código em produção, foi descoberta uma vulnerabilidade crítica nele hoje, todo mundo se desespera, meu Deus. Não, calma, relaxa, é só reverter para a versão anterior e pronto. Então, isso ajuda também em termos de segurança. E agora a Trícia vai falar sobre testes de segurança que podem ser incluídos nessas camadas também. Joia. Bem, sobre os testes de segurança, a gente tem os testes exploratórios de penetração, né, que podem ser feitos pelo time e também por uma empresa terceira. O ideal é que a gente tenha as 2 validações, porque elas são complementares. Para testar sistemas e protocolos de segurança, a gente pode ter também o Red, Blue e até mesmo o Purple Teams no contexto de cybersecurity. E como que eles trabalham? Em termos simples, o Red Team são testadores de penetração, quem faz o pen test. Eles vão tentar reproduzir comportamentos de hackers. E o Blue Team são aqueles que vão se defender, né, vão defender a aplicação do Red Team. E isso fica melhor ainda quando a gente tem o Purple Team não como um time, mas como uma dinâmica permanente entre esses times de Red e Blue,
onde eles aprendem uns com os outros, porque o objetivo é a gente compartilhar informações, ideias e práticas e promover uma abordagem que é mais eficaz com um ambiente de entrega ágil. Já o tabletop é um exercício que consiste em preparar o time para lidar com possíveis incidentes de segurança, garantindo que todos saibam como agir caso isso aconteça, tipo um plano de resposta a incidentes. Bem, agora que a gente já conheceu as práticas de segurança para tratar do recheio do sanduíche, a gente vai contar um pouco sobre a nossa estrutura de apoio na TOTORS. A gente conta com uma estrutura de times e recursos que nos habilitam para atuar de forma preventiva em nossos projetos. A gente tem um time de InfoSec, que nos dá suporte para construir a segurança em todas as etapas do ciclo de vida de entrega ágil. A gente faz parte, eu, Fabi e Isa, do time de Security Champions, que são as pessoas que promovem as práticas de segurança junto com os seus times. E a gente tem também treinamentos e eventos de segurança que nos mantêm sempre atualizadas. Ok, a gente chegou aqui ao final da nossa palestra. A gente sabe que a gente trouxe bastante conteúdo para vocês, mas a gente quer deixar aqui uma mensagem que ela é super importante para que vocês levem para casa. A segurança, ela é uma atividade contínua no processo de desenvolvimento do produto e é uma responsabilidade de todas as pessoas do time. A gente agradece muito a presença de todas vocês e a gente vai se conectar aí nas redes sociais para continuar discutindo sobre as práticas de segurança. Muito obrigada. Obrigada a vocês, meninas. Que time e que conteúdo. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Nós já temos aqui na nossa sessão de Q&A, pessoal, 2 perguntinhas que eu vou endereçar com esse time. Mas se vocês quiserem também se juntar a nós, trazendo perguntas e comentários, nós temos aqui na parte de baixo do Zoom, se você olhar ali perto do seu número de seu raise range, ou do botãozinho de sair, tem uma opção que é Q&A, que é de perguntas e respostas. Podem ficar à vontade para colocar mais perguntinhas ali. Enquanto isso, para a gente começar, meninas, temos aqui uma primeira pergunta que é: qual foi o primeiro evento que motivou vocês a seguir por esse caminho de segurança? Bora lá. Eu vou começar e depois Fabi e Isa vão complementando. Bem, a gente, quando a gente começou vamos dizer assim, a se deparar com as possíveis ameaças, elas vieram na forma das vulnerabilidades já. Então, a gente começou a ter um número de vulnerabilidades que a gente tratava. E a gente parou para pensar e bater isso com a nossa abordagem do Build Security. Poxa, a gente está aqui atuando de forma corretiva, mas como que a gente pode fazer para atuar de forma preventiva? A gente já sabe que essa ameaça está aqui, mas a gente não quer que ela exista. Então, agora é uma ótima oportunidade para a gente começar o shift left da segurança. E foi aí que a gente se juntou com o time de Security Champions e a gente começou a aplicar o shift left da segurança de forma gradual e inserir esses gates para que a gente conseguisse trabalhar cada vez mais de forma preventiva e eliminar essas ameaças do nosso ciclo de desenvolvimento. Vai lá, Fabi, Isa. Eu concordo. Para mim, você já falou tudo. Acho que eu ia só fazer um gancho com uma pergunta para completar, junto à pergunta do Augusto, que ele pergunta se essa segurança não atrasa a entrega das aplicações para o negócio do time. Eu acho que essa pergunta também foi uma das dificuldades que foram levantadas durante o processo de implantação do Build Security no time, assim, sabe? Claro que a gente quer melhorar a segurança, mas também a gente não quer impactar nesse prazo, nessa entrega. Então, claro que até por ter algumas steps a mais nas pipelines, essa pipeline pode demorar um pouco a mais, mas um ganho, esses 2 minutinhos, 5 minutinhos de execução de pipe agora vai fazer uma verificação e uma checagem para evitar de problemas de segurança no futuro. Então, foi um processo também de fomentar essa tecnologia e apresentar para o time também todos esses benefícios. Teve essas e outras questões foram levantadas e foi um processo que aos poucos a gente foi dirimindo as dúvidas e o time conseguiu abraçar
essa abordagem do Build Security e que a gente conseguiu caminhar super bem. Foi muito Massa. cultural, né, Fabi? Uma mudança cultural, assim, né? De uma cultura que é baseada no Build Security e uma experiência muito bacana, assim, que a gente viveu e está vivendo ainda, porque, como a gente falou, né, ela está, né, durante todo o ciclo e ela é contínua. E temos aqui ainda mais uma pergunta, que é: como foi a implantação do Build Security no time de vocês? Assim, acho que queremos mais detalhes. Uma das primeiras ações que a gente fez foi rodar um assessment com boas práticas que a gente tinha visto como segurança, né? Para identificar o nível daqueles times nessas práticas, né? Então, o Hook Pré-Commit, por exemplo, era uma prática que tinha lá, que tinha um custo muito baixo de trabalho para implementar e um ganho muito alto, né? Que você se prevenia. E quase ninguém fazia. Então, a gente começou assim, vamos começar por aí, né? E aí a gente foi identificando práticas que a gente podia colocar, assim, de forma pouco custosa, que ia dar muito valor, e foi incrementando, né, até chegar em práticas mais custosas e que a gente conseguiu, assim, as meninas podem dar mais detalhes também. Top. Além disso, a gente também iniciou com as dinâmicas de threat modeling, né? Então, quando a gente tem alguma ideia do que a gente vai desenvolver, a nossa primeira iniciativa é a gente começar a fazer uma dinâmica de threat modeling, como a Isa explicou, para a gente entender, né, o que a gente está construindo, quais são as nossas ameaças, né, e como que a gente consegue se prevenir dessas ameaças. Então, a partir do momento que a gente começou a trabalhar dessa forma, a gente se adapta melhor nesse ciclo de entrega ágil, porque a gente não fica validando vulnerabilidades no final, quando já está tudo desenvolvido, quando é tudo mais caro, quando é tudo muito mais trabalhoso e complexo, né? Na estrutura que a gente trabalha, a gente tem várias stacks, né? Stack de backend, mobile, iOS, Android, web. Então, é um conjunto de tecnologias complexas, né? Então, quanto mais a gente trabalha o shift left e antecipa essas validações, mais a gente ganha com redução de custo, tempo, enfim, e a gente entrega valor, né? Que isso é muito importante. Excelente, pessoal. De perguntas serão essas que a gente tinha. Quero agradecer muito a vocês mais uma vez por esse compartilhamento conosco e a todas as pessoas que nos acompanharam nessa sessão. Muito obrigada por estarem aqui.